aqui, está o Gil, o Valdir. Nós acabamos de gravar o áudio da peça teatral que vai ser encenada no Teatro Municipal de São Paulo no próximo dia 17 de abril, das 17 às 19h30. Pela primeira vez no mundo, essa peça, escrita por Silvino Canuto Abreu, está sendo encenada, pelo menos a abertura, né? É um livro fascinante, que é o livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, que o Canuto Abreu escreveu nos anos 1952 e 1953, nas páginas do periódico mensal Unificação, da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e no ano de 1957, ele, com toda a sua sabedoria, participou do primeiro centenário da doutrina espírita, no dia 18 de abril de 1957, no ginásio do Pacaembu, quando ele e Herculano Pires foram os principais oradores da noite. Tiveram outros oradores, mas o Canuto abriu justamente contando a história desse livro, que depois, em 1996, ele foi juntado pelo Dr. Paulo Toledo Machado, do ICESP, o Museu Espírita de São Paulo. Ele foi juntado num livro, com autorização da família do Canuto. E o que é interessante é que no livro tem uma mensagem de Emmanuel, de 1958, quando o benfeitor espiritual de todos nós, mas principalmente de Chico Xavier, lembra que o Canuto Abreu estava rememorando a memória dos pioneiros do Espiritismo, que isso era muito importante. Portanto, hoje aqui nós estamos realmente muito emocionados, felizes de termos recebido do alto essa incumbência de fazer o início de uma peça teatral. Depois vai ter homenagens a Herculano, a Resine, a doutora Marlene Nobre, ao Alberto Calvo, doutor Alberto Calvo, um grande espírito aqui de São Paulo, e principalmente apresentar, além dessa peça, o início, pelo menos, que é uma peça que se passa na noite de 18 de abril de 1857, no apartamento de Allan Kardec, onde ele recebe as médiuns que ele utilizou para fazer a primeira edição do Livro dos Espíritos, com a presença da irmã de Faux, que na segunda edição ele utilizou a mediunidade dela, porque as irmãs Baudin tinham saído de Paris, já tinham cumprido com a sua missão, conforme o espírito Zéphiro, protetor das meninas. Mas o que é interessante também é que nessa mesma oportunidade no Teatro Municipal, nós vamos apresentar pela primeira vez no mundo 3 obras musicais para piano e canto, baseadas na obra de Chico Xavier. Há 2000 anos, que é a música Alma Gêmea, Renúncia, que é a Calandria aragonesa, e de Os Miseráveis, e de Os Mensageiros, de André Luiz, Canção de Sicília. Essas músicas foram compostas por um compositor pianista do Rio de Janeiro nos anos 80, eu acho que 70 ele se enganou, mas eu acho que é 1970, ele compôs essas músicas baseadas nessas obras de Chico Xavier. Quando eu descobri essa fita, era uma fita cassete gravada num gravadorzinho da Nacional, eu vi que tinha obras-primas para serem exploradas, e mandamos fazer a partitura, contratamos um tenor, um pianista e uma mezzo-soprano para interpretar no Teatro Municipal. Então vai ser bem legal, que os espíritos nos protejam. E as homenagens que nós vamos fazer para a Resine, para a doutora Marlene, para Herculano, eu já admirava Herculano, mas ao ouvir a voz dele defendendo o espiritismo,
ouvindo o Herculano, a gente fica a admirar ainda mais. Na minha opinião, é o maior filósofo da doutrina espírita aqui do Brasil, em todos os tempos. Eu adoro o Manuel Quintão, adoro o Hermínio Corrêa de Miranda, adoro muitos, Carlos Embaçaí, enfim, esses grandes nomes do Espiritismo, né? O Deolino Amorim, o Leopoldo Machado. Nós temos mais de 150 nomes, né? Mas o Herculano Pires, J. Herculano Pires, os espíritas precisam descobrir este grande nome, este grande filósofo da doutrina espírita. E a homenagem também ao ícone e o continuador da doutrina espírita no Brasil. O nome maior? Chico Xavier, que é o nosso querido e amado Chico, que é uma homenagem maior, vai ter uma parte só dele, né, onde a gente está abrindo com Cisco de Deus, e em seguida toda a obra, toda a homenagem a esse filme nós vamos fazer hoje, juntar hoje, porque tem tanta coisa do Chico que tem que juntar hoje. Falei disso? Falou muito disso. bem. Nós estamos aqui na rádio Emanuel.com.br. Não deixem de ouvir a rádio Emanuel. Música clássica, memória do Espiritismo em áudio, né? E mensagens do benfeitor espiritual, que na minha opinião é o quinto evangelista. Luz a todos. Luz a nós todos. Tá aqui, ó. Termina com ele. Emanuel. Olha, é isso aí. Acho que foi.